aula do semestre. Quem diria, hein? Que a gente ia sair, não ia nem se ver, hein? Que coisa! Mas estamos aqui para finalizar o nosso semestre. Aprendemos muito nesse meio tempo, né? E eu passei para vocês na última aula uma tabela semelhante à tabela que eu passei na P1, só que com as novas doenças que estudamos, tá? Opa. Vamos corrigir essa tabela então juntos? Sinomose, raiva, febre amarela, esporotricose, criptococose, histoplasmose, cefalopatia, doença de Lyme e gripe aviária foram algumas das doenças, né, que a gente estudou. Ainda teve hantavirose também, que eu tirei daqui da tabela. Bom, então vamos começar, né? Sinomose, qual que é o agente, é o vírus da sinomose canina, a gente vai chamar ele assim, ele faz parte da família do vírus do sarampo, né? Quais são os sintomas? Os sintomas são extremamente abrangentes, lembrando que a sinomose, ela cursa em 4 fases, a fase cutânea, onde nós temos os coxins ásperos e o nariz craqueladinho, uma hiperqueratose no coxim. A gente tem a fase respiratória, onde apresenta dificuldades respiratórias, pneumonias, né, e etc. Vários tipos, várias gravidades. A fase gastrointestinal, com vômito e diarreia, desde leve até extremamente severo. E a pior de todas, a fase neurológica, onde o animal apresenta convulsões e um sintoma que a gente chama de patognomônico, que é a mioclonia. Transmissão por aerossóis. O principal reservatório é o cão, mas outras espécies também podem pegar, como leões, golfinhos, macacos, né, primatas. E isso deixa dúvida aí se o ser humano também não pode pegar, porque se o primata pega, o ser humano é um primata, né? Período de incubação pode variar um pouco, mais ou menos aí 15 dias. Prevenção é a vacina V10 previne contra a sinomose. Diagnóstico, sorologia e PCR, mas geralmente a gente faz diagnóstico clínico, tá, galera? A gente examina o animal e muitas vezes o proprietário que não teve dinheiro para vacinar, ele não tem dinheiro para fazer exame. Às vezes a gente precisa ser bons diagnosticadores aqui, viu? Tratamento, não existe tratamento específico. A gente tem tentado com ribavirina, DMSO, mas não existe nenhum tratamento comprovado que funciona perfeitamente. A gente depende muito da resposta de cada animal. Existe praticamente no mundo inteiro e é uma doença muito importante, principalmente no inverno, tá? Então, estamos agora no inverno, ela é mais importante. Raiva. Raiva é uma doença causada por um lissavírus, né? Muito importante lembrar. Sintomas, gente, sintoma raiva é uma doença horrível, né? Quem acompanhou, viu se chegou a pesquisar algum vídeo na internet, alguma coisa, sabe que a pessoa, ela fica com sintomas terríveis, ela convulsiona, ela fica agressiva, ela baba bastante, é horrível. Por que esses sintomas? Porque causa sintomas neurológicos, tem paralisia dos músculos da garganta, uma cialorreia, uma estimulação das glândulas salivares. Então, a pessoa animal saliva muito e não consegue deglutir, e ela tem uma taquipneia, ela não consegue respirar, porque dá aquele aspecto de espuma na boca. Também tem hidrofobia, aerofobia, é terrível. E a transmissão é por mordedura, lambedura e arranhadura. Os principais reservatórios são os morcegos, mas qualquer mamífero pode pegar. Período de incubação depende muito do local da mordida. Quanto mais próximo ao cérebro, menor o período de incubação. Então, quando a gente é mordido no pescoço ou muito próximo assim da cabeça, não tem que correr urgente, não tem que esperar nada. Prevenção, existe vacina, porém não são todos que podem tomar a vacina. Os animais eles tomam e nós humanos evitamos as mordidas. Profissionais da área que mexe com animais tomam a vacina da raiva. O diagnóstico ele é feito por sorologia. O tratamento, não existe tratamento depois que começam os sintomas. Se você for mordido por um animal sabidamente com raiva, você deve fazer o tratamento com o soro,
né? Mas isso antes de apresentar o sintoma. Uma vez que você apresentou o primeiro sintoma, pode fazer caixão e vela preta, pode fazer o testamento. Existe quase que no mundo inteiro, tá? Alguns países conseguiram erradicar, o que é muito bom, como o Japão conseguiu erradicar, né? Febre amarela, antes ninguém conhecia, agora todo mundo conhece. Tivemos um surto de febre amarela no Brasil um tempo atrás, 2018, causado aí é uma doença viral, sintomas da pessoa, febre amarela. A pessoa tem febre e fica amarela. Na verdade, isso a gente chama tecnicamente de icterícia, por uma falência hepática que a pessoa desenvolve. A pessoa tem uma falência hepatorrenal aguda para tanto o rim quanto o fígado da pessoa. E um dos graves sintomas é a hemorragia que essa pessoa tem. A transmissão é pela picada do mosquito. Gente, não é transmitido de pessoa para pessoa. A única forma de transmissão é pelo mosquito. Qual mosquito? Aedes aegypti, que é o do ciclo urbano, e os rabetes e o hemagogos do ciclo silvestre. Os reservatórios são os primatas, tá? Então, primatas têm febre amarela. A gente, no Brasil, tem febre amarela. Ela é endêmica no Brasil, ela existe. Sempre existiu e sempre existirá, tá? Faz parte dos macacos, assim como a gripe faz parte dos seres humanos, tá? O problema que aconteceu é que houve um surto, tá? A gente teve, o que a gente não tinha era a febre amarela urbana, essa estava erradicada, mas a silvestre sempre existiu. Período de incubação é de mais ou menos 15 dias, também a maioria delas, né? Prevenção, temos vacina, não são todas as pessoas também que podem tomar, para quem não pode tomar vacina, usar roupas de manga comprida, evitar água parada, higiene é uma excelente prevenção. O diagnóstico também é por sorologia e não há tratamento específico. Vocês vão perceber que aqui, ó, na P2, quase nada tem tratamento, né? A gente depende da pessoa melhorar sozinha. A gente faz só um tratamento suporte. Epidemiologia, ela existe no Brasil, existe em países tropicais e subtropicais. Então, a gente também tem bastante dela na África, tá ok? Particularidades, lembrando dos ciclos, né? Ciclo silvestre, ciclo urbano e, e os mosquitos, sabetes, hemagogos e Aedes aegypti. Ufa! Esporotricose. Aí agora a gente vai entrar nas doenças fúngicas, ok? Falamos de algumas doenças virais, agora as fúngicas. Esporotricose, causada pelo Sporotrix skunk. Sintomas, uma ferida ulcerativa que não sara nunca. Transmissão, arranhadura. Eu preciso de uma lesão perfurante. Eu preciso acesso a subcutâneo, tá? Pele íntegra não pega esporotricose. Reservatórios são os gatos, tá? Na verdade, os principais reservatórios é solo, tronco de árvore, tocas de alguns animais. E o gato, por ter o costume de enterrar os seus excrementos, ele acaba tendo nas suas garrinhas o esporotrix. Por isso que ele pode transmitir esporotricose e até acabar se contaminando na hora que vai se coçar ou brigar com outro gato. O período de incubação é variável, depende da imunidade da pessoa, pode demorar um pouco para aparecer. Prevenção, higiene, manter animal dentro de casa, castração, telar as janelas, higiene, né? Aqui vem muito de higiene. Gato saudável, gente, é gato dentro de casa. Essa cultura de gato vive na rua, não pode. Diagnóstico é com cultura fúngica, tratamento antifúngico, tá? Epidemiologia, essa era uma doença que quando eu comecei a faculdade, tá, dizia-se que estava começando, hoje, gente, estava começando no Rio de Janeiro. Hoje, Rio de Janeiro está tomado, São Paulo está cheio, tá? Então, a gente precisa prestar muita atenção, porque é uma doença que mata facilmente o ser humano, causa alterações neurológicas graves no ser humano e mata com rapidez. Criptococose, outra doença fúngica causada pelo Cryptococcus neoformans. Sintomas são alterações cutâneas. No gato, a gente tem aquele nariz de palhaço, porque o fungo ele se deposita na cavidade nasal desse animal.
Transmissão por aerossóis, ele vai, não é bem aerossóis, né? Por inalação dos esporos. Então, esses esporos ficam nas fezes de aves, a gente já fala aqui dos reservatórios, são aves, psitacídeos e pombos, tá? E aí acaba inalando os esporos dessas fezes e o animal desenvolve ali aquele nariz de palhaço. O período de incubação é variável, ele é muito mais curto para animais com FIV, FeLV ou alguma doença imunossupressora. Prevenção é higiene, manter longe de citacídeos e pombos. Diagnóstico também é feito com cultura fúngica. Tratamento, antifúngicos, que ela acontece em quase todo mundo. Lembrando que tanto na esporotricose quanto na criptococose, na histoplasmose também, mas principalmente nessas duas, os antifúngicos utilizados são muito fortes, tá? Causam bastante alteração e o tratamento pode durar mais de 1 ano. É bem longo o tratamento. Histoplasmose, causada pelo Histoplasma capsulatum capsulatum. Os sintomas são uma pneumonia fúngica, a pessoa ela tem dificuldade respiratória, ela vai inalar esporos provenientes das fezes de pombos e morcegos, na verdade qualquer ave. Isso porque as fezes desses animais contêm muito nitrogênio, e o nitrogênio ele predispõe o crescimento do Histoplasma capsulatum. Por isso que é muito comum em cavernas e pessoas que exercem algum tipo de atividade com aves ou em cavernas podem ter histoplasmose. Tá? Então a gente já falou dos reservatórios, que é solo com fezes de morcegos e aves. Período de incubação. Existe a fase aguda da doença, a doença aguda, mas ela é rara. Na maioria das pessoas, ela tem um período de incubação extremamente longo, a pessoa fica por décadas. Aqueles que apresentam rapidamente, geralmente é por conta de AIDS ou alguma outra doença imunossupressora. A prevenção é não ficar entrando em cavernas, evitar manipulação de aves, né? Diagnóstico também por cultura fúngica, tratamento antifúngico. Epidemiologia, ela é super comum nos Estados Unidos e existe no Brasil também porque a gente tem muito turismo em cavernas. Tá acabando, gente. Encefalopatia espongiforme bovina. Bom. Essa aqui é uma doença priônica, ela não é uma doença. Aqui a gente já muda, falamos dos vírus, dos fungos e agora dos prions. É uma proteína infecciosa. Os sintomas são demência. A transmissão é por comer carne contaminada. Se eu comi carne de bovina, a gente vai chamar de encefalopatia espongiforme bovina. Se é num ovino, ovina, tá? E assim por diante. Reservatórios são bovinos e ovinos. Temos que tomar muito cuidado, tá? Nos ovinos a gente chama de scraping, porque os sintomas é uma coceira muito intensa. E tem algumas linhagens brasileiras que tem. Período de incubação dessa daqui, ela é rápida. Então, em alguns anos já... Rápida, mais ou menos. Em alguns anos já aparece. Mas tem algumas outras doenças priônicas que podem demorar muitos anos. Prevenção é retirar animais que apresentam algum tipo de demência do cruzamento, tirar toda a linhagem dele. O diagnóstico é feito pós-mortem, com análise do cérebro do animal, da pessoa contaminada. Não existe nenhum tratamento, não se sabe o que pode ser feito e ocorre no mundo todo. Falamos até da doença de Kuru, que foi causada pelo canibalismo em algumas tribos da África, né? E aí a gente vem para duas doenças aqui. A doença de Lyme foi a última. Vamos falar da gripe aviária primeiro, porque ela faz parte das virais, que eu tinha esquecido dela aqui. O agente da gripe aviária é o influenza, né? Sintoma de gripe, só que muito forte, pode matar. A transmissão é por aves migratórias, por aerossóis. E os reservatórios, aves migratórias aquáticas, que fazem grandes migrações, inclusive intercontinentais.
o que é um grande risco, porque a gente tem aves da África vindo aqui para o Brasil. Então a gente tem medo de que um surto em algum local do mundo traga doença para cá, transmitida assim como uma gripe normal por aerossóis. O período de incubação é super rápido, tá? Em uma semana a pessoa já pode estar morrendo, e a prevenção é extremamente longa, né? Ela vai desde a criação, de como que eu construo o meu plantel, é, tela antipássaro, tirar árvores frutíferas da minha fazenda, não construir meu plantel perto de rios, lagos ou coleções de água. A prevenção aqui vem bem importante. O diagnóstico é feito por sorologia, tratamento não existe, tem que esperar a pessoa melhorar, se é que ela vai melhorar. E nunca ocorreu no Brasil, gente. Não temos casos de gripe aviária no Brasil, mas temos muito medo de começar a ter. Porque se isso acontecer, acaba com a economia do Brasil. Só falta isso, né? Para acabar com a economia do Brasil, só falta vir gripe aviária para cá. E a última doença que nós estudamos foi a doença de Lyme, que eu acho muito interessante, causada por uma bactéria, né, que foi uma doença bacteriana que eu deixei por último. Os sintomas são, é, são diversos, podendo acometer também parte neurológica. A transmissão é feita pela picada de carrapato, um carrapato específico, que é o carrapato Ixodes. O reservatório são cães e alguns cervos, mas vários animais podem transmitir. O período de incubação é de mais ou menos 30 dias. Prevenção é evitar a picada de carrapato. O diagnóstico é feito com sorologia e PCR. Tratamento com antibiótico doxiciclina. E ele tem que ser rápido. Se não entrar rápido no tratamento, a gente não consegue mais tratar. E a pessoa vai ficar com a doença pro resto da vida dela. Epidemiologia, ela não existe no Brasil. Existem vários brasileiros, mas nós não temos doença de Lyme interna, a gente só tem importada. Então as pessoas vão para fora e voltam com doença de Lyme, ou da Alemanha, Europa toda, Estados Unidos. E uma particularidade importante é que existem mais pessoas com doença de Lyme no mundo do que com AIDS. É uma doença extremamente importante, a gente precisava estudar ela na nossa matéria. Certo, gente? Foi muito bom esse semestre com vocês. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, me mandem no e-mail, tá bom? Fiquem com Deus.